agora tudo sobre o crime que está intrigando a grande Curitiba. Nós estamos falando do caso Rosiane. A jovem, ela desapareceu depois de sair com um suposto namorado. Olha que bonita. Só que aí, infelizmente, perdeu a vida. Deixa eu conversar com o Bitar, porque eu estou sabendo que o Bitar teve acesso a imagens e informações exclusivas dessa história. Eu sei, Bitar, que nos últimos dias nós não temos tido nem tempo de conversar, pelo quanto você tem buscado informações sobre esse mistério criminal, né? Exatamente, Paulo Gomes, e até um relato aqui, né? Nós acompanhamos a família aí nos últimos dias, inclusive acompanhamos eles em algumas buscas, em alguns locais onde a Rosiane pudesse ter passado, né? Inclusive no local exato onde o carro dela foi encontrado horas antes, né? Quase um dia antes dela ser encontrada, infelizmente já sem vida. Ou seja, foi um trabalho intenso que nós fizemos, buscamos imagens de câmeras de segurança que pudessem justificar ou pelo menos mostrar por onde ela tinha passado. Até porque o domingo à tarde foi o último contato que a família teve com essa jovem de 28 anos ali em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. E a gente traz tudo nessa reportagem, Paulo Gomes. Inclusive, nós fomos atrás do suposto namorado dela, né? Do homem que estaria com ela das últimas horas ou nos últimos dias. E nós vamos trazer esse caso agora com exclusividade aqui no Cidade Alerta. Rosiane, uma jovem de 28 anos, ficou desaparecida por quase 5 dias após sair com um rapaz com quem estava se relacionando. Ela mora com o filho e com o avô em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, mas ia se mudar para Colombo, morar com a mãe. A Rosiane, ela é uma menina bem baladeira, assim, mas até que esses últimos dias ela estava mais tranquila dentro de casa, mas todo momento que ela sai, ela sempre liga e avisa. Mas tudo mudou no último final de semana. Rosiane pegou o carro e foi encontrar o suposto namorado, e juntos foram para um bar. Mas o último contato com a mãe foi no domingo, quando disse que já estava chegando em casa. O último dia que eu conversei com ela foi no domingo, por mensagem, me mostrando onde ela estava, 2h21 mais ou menos. A jovem chegou a mandar uma foto para a mãe, dizendo que estava perto de casa. Mas mesmo sendo o carro dela, a foto parecia dizer que ela sentava no banco do passageiro. Em um áudio, ela conta à mãe que foi até um rio da região, mas a gasolina do carro tinha acabado. Mãe, mas tava acabando minha gasolina. Eu parei lá no mato, olhei o rio, lembrei da avó, chorei. Aí vim embora. Aí eu tô perto de casa. Aí acabou minha gasolina, mas eu não queria falar nada pra vocês, né? Só que desde então, a mãe já não conseguia falar com ela. Ela me mandou a foto falando de onde ela estava, falando que tinha acabado a gasolina do carro dela, que alguém ia trazer essa gasolina para ela. Depois disso, eu não consegui falar com ela mais. Eu mandei mensagem para ela, eu liguei para ela, era 7h19, e ela não... Chegou a mensagem para ela. Até no domingo à noite chegou a mensagem. Ela não visualizou, mas chegou. Mas ela já não... Provavelmente ela não estava com o celular. Agora não chega nada mais. Não chega e não, a ligação também não atende mais nada. No local onde ela foi vista pela última vez, conseguimos imagens de câmeras de segurança. Rosiane aparece acompanhada de um rapaz. Os dois vão até o carro e começam a empurrar o veículo, o que justifica a mensagem da jovem, dizendo que a gasolina tinha acabado. A todo momento, ela está acompanhada do homem. O que eu sei é até 6 horas da manhã que essa turma de amigos dela, eles foram pro Batel, essa outra turma de amigos dela foi pro Batel e ela era para voltar para casa junto com esse rapaz, que não voltou. Mas a preocupação começou a ficar ainda maior quando a família encontrou o carro de Rosiane cerca de 2 quilômetros de casa. O veículo estava estacionado na rua, só que a jovem não apareceu. O carro foi encontrado aqui no Maria Nassar, aqui em cima, não é tão longe de casa. O carro estava lá parado, não estava revirado, era a baguncinha dela mesmo, estavam as roupas dela dentro, jaquetas, né? Estava dentro do carro, mas tipo assim, não se via muita coisa. E nós estamos exatamente no ponto exato onde o carro da Rosiane foi encontrado. Nas mensagens, ela disse para a mãe que estava voltando para casa, mas onde o veículo estava exatamente é que chamou a atenção com alguns elementos. O principal deles é que o carro
estava virado para o lado de cima, sendo que a casa da Rosiane fica para o oposto, para o outro lado. É descendo esta avenida. Para o lado de cá, mora apenas uma pessoa com quem ela tinha contato e estava naquele dia. É o rapaz que aparece com ela nas imagens. Eu não conheço ele pessoalmente, já conversei muitas vezes com a minha filha, com a minha irmã sobre ele. Assim, eu sei que os dois tiveram um relacionamento, mas eles foram para esse barzinho juntos, ficaram até esse horário de 2 e pouco, que foi que o horário que eu vi na imagem é ele e é ela, somente os dois. Fomos até a casa do suposto namorado da Rosiane. Desde ontem? Desde quando descobriram que a menina desapareceu. A vizinha do rapaz nos conta o que sabe e um detalhe chama a atenção. A senhora viu ele saindo ou não? Vimos ele subindo no telhado, ó, pessoal. Só que ele saiu pelo telhado, ó, os caras vieram aí, né? Ah, ele fugiu? A polícia veio aqui e ele fugiu pelo telhado. E ele tava no telhado. Ele subiu pelo telhado. E não para por aí. Ela diz que o rapaz tentou vender uma bateria de carro para o marido. Bateria essa que foi retirada do carro de Rosiane, encontrado ali perto. Minha esposa estava lavando o carro aqui, né? O vizinho quer comprar uma bateria. Daí meu esposo falou, não. A minha bateria tá nova. Só isso? Só isso. Daí ele entrou, daí logo ele saiu, daí já não viu mais. Não voltou mais? Não. Desesperada, a família continuou fazendo buscas na região. A gente está clamando, pedindo a Deus para que ela volte para casa com vida, né? Mas a gente fica naquele aperto, né? Porque as horas vão passando, né? Então o tempo está passando e a gente não está tendo muito tempo mais, né? Porque a gente não sabe a situação que ela está. Mas depois de quase 5 dias, as notícias não foram boas. No final da tarde desta quarta-feira, o corpo de Rosiane foi encontrado. Ela está morta. O corpo foi encontrado em uma cava, perto, inclusive, de onde ela disse para a mãe que estava na manhã de domingo. O que de fato aconteceu com a Rosiane? A polícia já ouviu algumas testemunhas, mas o suspeito principal é quem deve dar explicações. Ele foi a última pessoa, a nosso ponto de vista, a ver ela, né? Então, tem muitas perguntas no ar que fica e ele não está colaborando com nada. Nada, ele está sumindo, assim, na verdade ninguém encontra ele. Paulo Gomes, e um detalhe importante, tá? Esse homem, que foi o que a gente procurou na nossa reportagem, a gente já está há 2 dias fazendo esse material para trazer no Cidade Alerta e, lógico, tínhamos quem sabe, a ideia de que ela pudesse estar viva, né? Mas ontem, no final da tarde, já no comecinho da noite, teve a confirmação de que o corpo encontrado era mesmo da Rosiane. Mas esse homem que estava, em tese, foragido, porque ele ia ser interrogado com relação a esse caso e quais os últimos passos ali da Rosiane, ele foi localizado pela Guarda Municipal de Araucária e ele foi preso, Paulo Gomes, por tráfico de drogas e foi levado para a delegacia de Araucária. E lá ele deve ser interrogado também agora pela situação, pelo desaparecimento da Rosiane. Não está descartado, Paulo Gomes, que ele tenha participação nessa morte e que ele tenha tido também uma ajuda. A polícia investiga a participação de uma outra pessoa nesse assassinato. Não se trabalha ali com uma hipótese de que ela morreu de forma natural, até pelo estado que foi encontrado o corpo. Foi encontrado com a calça semi-abaixada e ela estava com ferimentos, principalmente no pescoço e nas mãos, Paulo Gomes. E outro detalhe importante, quando a gente conversou ali com algumas pessoas, esse homem, que a gente ainda não vai citar quem é, mas nós vamos trazer material falando sobre quem seria ele estava com machucado nas mãos, Paulo Gomes. Ao que indica, pelo menos para a visão da polícia e da perícia, que a Rosiane pode ter tentado se desvencilhar, pode ter tentado evitar alguma coisa ali e infelizmente ela foi morta. Esses machucados na mão desse homem que foi preso vão ser analisados também, porque ele falou que tentaram assaltar a mãe dele e ele entrou em luta corporal com essas pessoas, mas isso não convenceu nesse primeiro momento a polícia. E a polícia segue investigando o caso e a gente também vai seguir acompanhando para saber o que aconteceu, onde a Rosiane passou os últimos locais dela e por que ela foi morta dessa forma, Paulo. Obrigado, Bitan.